Fala galera, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um Conexão Cast, né? E hoje uma edição muito especial, porque estamos recebendo, né, um grande amigo, para mim, né, um paizão, né, foi um instrumento de Deus, né, algumas vezes, não só umas, né, mas algumas vezes, com mensagem de Deus para minha vida, né, e a gente tem vivido algumas realizações. E hoje, né, nós estaremos aqui conversando sobre dons espirituais, sobre obra missionária. Eu aprendi muito com obra missionária através da vida desse nosso convidado, através, né, de tudo que ele tem gerado no campo congregacional como inspiração. E eu quero apresentar, né, o nosso amigo, Pastor Júlio, que está conosco. Pastor Júlio, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, tá? A paz do Senhor Jesus. E pessoal, se conecta aí no nosso Instagram, conexãocast.oficial, e também no nosso canal do YouTube. Dá uma força lá, deixe seu like, comenta, compartilha, tá? Para que o algoritmo reconheça que o nosso conteúdo tem gerado engajamento, tem gerado, né, resultados. Então vai lá, compartilha, a sua participação é muito especial. Estamos aqui também ao vivo no Instagram, né, Gustavo Medeiros, OFC, né? Tava até esquecendo já o meu Instagram, viu? Estamos aí ao vivo. Deixa suas perguntas para a gente poder conversar aqui nessa manhã. Pastor Júlio, conta um pouquinho da sua história, né? Quem é o Pastor Júlio, para o pessoal te conhecer um pouco melhor, né? Os nossos amigos aí que estão nos acompanhando, a galera que vai assistir o vídeo, né? Tá conhecendo quem é o Pastor Júlio, né? Quem é o Pastor Júlio fora do Jardim Belmonte? A paz do Senhor, bom dia. Pastor Gustavo, um prazer muito grande estar aqui, convite muito especial, fiquei muito alegre poder participar desse banquete aqui, muito especial para a gente. Pastor Júlio é o pastor que vai completar 54 anos agora, dia 12 de agosto, está chegando, e marido da missionária Carmen, pai da Késia, pai da Keila, muito conhecido aí no campo congregacional, e também avô do Léo e sogro do Adriel, né? Então a família vai crescendo, né? E Pastor Júlio, eu sou criado no berço evangélico, nasci dentro da igreja praticamente, frequentei a Assembleia de Deus de Madureira até 16 anos de idade, agreguei a congregacional a partir dessa idade, 16 anos, estou aqui no evangelho até hoje, pretendo não sair. Metalúrgico, trabalhei na CSN por 22 anos, estou fora hoje do serviço secular, dedicando toda a vida mesmo ao ministério, e sou essa pessoa aí. É isso daí. Pastor Júlio, falar de dons espirituais é algo que o senhor é apaixonado, né? Porque, né, os dons espirituais fazem parte da sua vida, né? O Pastor Júlio, a gente tem algumas histórias juntos, né? Sim. Não é poucas, não. Eu vou contar aqui uma só rapidinho, sim, só pra gente introduzir, o senhor vai falando aí. Quando eu tinha 14 ou 15 anos de idade, a missionária Rebeca até postou ontem lá no Instagram, né, a nossa foto lá no Retiro Espiritual. Olha, eu novinho, depois o senhor olha lá. Novinho, né? O Pastor Júlio foi pregar no encerramento do Retiro Espiritual, né? E como de costume, chamou o pessoal lá na frente para receber oração, aquele mover, e foi usado por Deus para ministrar o dom de línguas, né? O dom sobre a minha vida, e ali eu fui selado, batizado com o Espírito Santo, comecei a falar em outras línguas. Ali para mim foi um divisor de águas. Porque, como foi meu primeiro retiro, eu fui para bagunçar, né? Junto com os jovens, adolescentes, a gente foi, né, para bagunçar, vamos zoar e tal. E no último dia, Deus tinha marcado na agenda da eternidade aquele encontro comigo. E ali foi onde começou a despertar o desejo pela palavra, o desejo de ser um pregador, o desejo de me aprofundar, né? E Deus te usou para ministrar isso sobre a minha vida. Como que surgiu, Pastor Júlio, as suas experiências através dos dons espirituais? Com quantos anos? Se o senhor quiser contar aqui algumas experiências, né, com os dons espirituais, o senhor tem liberdade. Pastor Gustavo, para mim é um privilégio muito grande saber que eu estou diante de um fruto, né,
que a gente sempre investiu, principalmente na juventude. Eu sou apaixonado pela juventude e não desprezo os anciões, nem as crianças, né? Mas a juventude eu tenho um carinho muito especial, porque eu fui criado num contexto onde a juventude era muito oprimida pela denominação, e a gente entende que não é isso, né? E hoje eu estou diante de um fruto de todo o trabalho que a gente fez. Para mim é um privilégio muito grande. Olha só, eu fui batizado, ou recebi o dom das línguas com 21 anos de idade, porque um pouco mais adolescente não importava muito. Então, com 21 anos de idade, eu e a missionária Carmen recebemos esse dom juntos, no mesmo dia, ainda noivo, e aonde começou todo o nosso ministério, que esse ano completa 32 anos de ministério, eu e a missionária Carmen. Então, o dom, o que me despertou a interessar pelos dons foi o resultado que ele traz para a vida dos cristãos. Porque eu, acompanhando meu pai, desde pequeno no Evangelho, eu vi o meu pai cheio de dons, e Deus se manifestando através da vida dele, orando para enfermo, com coisas impossíveis de ser curada, e a gente viu o resultado, pessoas sendo libertas de opressão satânica, e eu acompanhava meu pai nisso, e eu admirava, via como Deus usava, falava, cumpria, dava certo. Eu falei, olha, eu vou buscar isso para mim. Então eu comecei a buscar quem me inspirou a busca dos dons. Dois amigos de ministério, que é o pastor Samuel Trindade e também o pastor Edmilson, que está em São Geraldo. Os dois, na igreja do açude congregacional, eles buscavam, já tinham recebido. Eu não queria ficar para trás, então me inspirei, busquei, e a partir de então que recebi, eu dei lugar a Deus. Hoje, com sabedoria, com ética, a gente deixa Deus usar a gente quando Ele quer, né? Ele precisou da gente, a gente está aí. E o senhor já teve alguma experiência, assim, na sua juventude, né, nessa transição dos 21 anos até a sua formação a pastor, na questão de dons espirituais, alguém te chamar para orar por um enfermo, ou na área da libertação, alguma visão, algo que foi novo para o senhor ficou ali assustado? Já teve algumas experiências? A experiência que eu tive já nos dons espirituais, já possuindo os dons espirituais, recebendo de Deus, foi o andar de um paralítico no bairro de Água Limpa, em Volta Redonda. A gente foi fazer um culto na casa de uma senhora que foi tomada por uma paralisia nas pernas, e a gente foi pregar, fazer um culto normal, quando uma irmã, ela me perguntou se eu tinha coragem de mandar aquela mulher andar. Aí na hora eu falei, meu Deus, se eu falo que não tem, fica feio para mim. Se eu falo que tem, e aí, se não andar? A dúvida realmente acontece, mas eu sempre fui um cara corajoso nas questões espirituais, né? Sou medroso por algumas coisas, mas na questão das coisas de Deus eu sou um pouco corajoso. Eu falei, então vamos lá. Vamos mandá-la andar. Eu falei, mas como que faz? Ela falou assim, então vamos começar a orar. E comecei a orar, dei as mãos para aquela senhora, começamos a orar, fechei os olhos, e eu puxava ela pela mão e ela vinha saltando com uma perna só, porque a outra estava paralisada. Só que de repente a gente foi tomado de uma emoção muito grande espiritual. Quando a gente olhou, a mulher estava andando atrás da gente normalmente. Quando a gente foi ver, a casa já estava tremendo barulho de glórias, Deus e aleluia, e a vizinhança veio ver o que estava acontecendo com a senhora, porque chegou uma turma lá que eles não conheciam no bairro. Aí o marido falou, não, a minha esposa não estava andando, passou a andar. Foi essa experiência que eu tive ali, literalmente. E depois, antes dos 21 anos de idade, na Assembleia de Deus de Madureira, no bairro 9 de Abril, onde eu nasci, eu tive a experiência do hoje pastor Vicente, que tinha também uma paralisia, o irmão saudoso pastor José Domingos, orou e ele largou a muleta e saiu andando. Essa aí eu só vi. A outra eu vivi mesmo diretamente, né? E fora outras coisas que Deus me mostrou para pessoas, que eu falei assim, olha, isso vai acontecer agora. Passa minutos, acontece mesmo. São essas experiências. Não é fácil, mas
adquirir um pouquinho de fé, você tem coragem de entregar. É verdade, é igual aquela vez, né? Retiro espiritual também, né? A gente comendo uma coxinha. Falei que Deus tinha um rebanho para você e... Passou poucos meses. Passou poucos meses, eu estava na reunião, você não era pastor ainda, quando o nosso chefe falou que você ia ser designado à congregação, se não me engano, da Cotiara. Aí eu falei, opa, está cumprindo o que Deus falou. Mas a honra é de Deus, a gente fica quieto. Guardei no meu coração. Rapaz. E lá na Cotiara eu tive uma experiência na área de cura assim, muito forte. Deus tinha usado uma irmã na colônia e pediu para eu fazer assim com as mãos. A gente estava com extensão, né, um núcleo missionário. Essa irmã foi levar a palavra, uma missionária, aí eu estendi as mãos, ela falou que eu estava recebendo um dom de cura. Só que eu guardei aquilo e ficou dentro de mim. Passou quase 2 meses, 1 mês e pouquinho, eu fui pregar numa igreja assembleia aqui na Coringa, e o pastor da igreja, o pastor Paulo Henrique, foi e pediu para eu ajoelhar e falou, olha, você recebeu um dom de cura, e Deus está ativando isso no seu coração, está te dando ousadia, ajoelha aí que eu vou orar pela sua vida. Eu ajoelhei, orou pela minha vida, aí passou umas 2 semanas, entre uma semana, alguns dias, eu estava num trabalho lá na Cotiara. Uma jovem pediu pra gente fazer uma oração, que ela tava com um exame, tinha dado alguns negócios na cabeça dela, e aquilo dali tava preocupando muito ela. Aí a gente orou, que era o culto da fé, né? Oramos e tal. Na outra quarta-feira, olha só que coincidência, não é coincidência, né? É o poder de Deus mesmo, como que Deus trabalha com algumas coisas. Toda quarta-feira era o dia dela fazer as consultas, né, dos exames. Ela foi, pegou um diagnóstico que abalou emocionalmente ela, que ela estava com alguns problemas na cabeça, né, no cérebro, coágulos, alguma coisa assim. Não me recordo muito bem. Aí a gente orou. Na outra semana, ela foi fazer a consulta, na mesma quarta-feira, já tinha sumido tudo. Aí foi Deus trouxe à minha memória, né, aquilo que ele já tinha revelado, não só essa experiência, né, outras experiências na área de cura. E quando eu era criança, eu não vivenciei diretamente. Eu vi também, igual o senhor, a minha tia me levava para a igreja, onde ela era dirigente na Deus e Amor. Eu também cheguei a ver paralítico andar. Já vi uma irmã, uma moça, hoje ela é serva de Deus, ela caiu endemoniada do outro lado da rua, pastor Júlio. O culto acontecendo aqui do outro lado, o demônio pegou ela lá, se manifestou. Aí a minha tia orando, olhou, foi lá, pela autoridade do nome de Jesus, expulsou, e a mulher atravessou na rua, já entrou na igreja liberta. Então, assim, muitas coisas eu vi quando eu era criança, né? Mas o que despertou mesmo o desejo no meu coração foi o que eu falei pro senhor, né? Na busca da palavra, na busca dos dons, foi a experiência que eu tive no retiro espiritual. Pastor Gustavo, quando a gente se torna pastor, dirigente de uma igreja, a gente talvez é tido como um pastor frio ou que não gosta de dons espirituais, porque a gente também passa a ensinar. Porque Paulo diz que os dons espirituais têm que ser ordenados. Não pode ser uma bagunça, porque senão vira uma heresia, e tem muitas coisas que não são dons, são apenas uma imitações e uma mera emoção. Então, quando a gente começa a ensinar, para alguns, a gente é um pastor frio, mas ninguém sabe a história da gente. Eu tomei conta de um trabalho que a gente chamava na época o trabalho de libertação, né? Na realidade é um trabalho de cura para os enfermos e libertação para os oprimidos, mas tinha esse nome, libertação, nada contra o nome. E foram mais ou menos 2 anos e meio de trabalho, onde Jesus libertou, curou muitas pessoas. E depois eu andando na rua, trabalhando, pessoas encontravam comigo, o senhor é o pastor Júlio? Lá naquele trabalho que o senhor fazia, minha mãe foi lá, o câncer estava terminal, foi curada, está aqui o laudo. A gente viu muitos testemunhos depois. Então eu acredito que os dons tá com Deus. E quando Deus quer te usar, Ele te chama. Você não precisa também ficar forçando a barra, né? Hoje a gente, como um pastor que está instruindo uma igreja, a gente ensina a ordenar-se, né? Direitinho, para fazer certo. Mas é muito gostoso você ser útil para Deus, principalmente nessa área onde as pessoas tanto sofrem. Mas também, os dons espirituais, a gente tem que ter lógica.
Jesus não vai curar todo mundo, porque senão não tinha ninguém no hospital. Né? E também a morte, principalmente para os cristãos, é um veículo à eternidade com Deus. Então, a gente sabe que Deus também não vai ficar aí desafiando a natureza que ele mesmo determinou. O homem nasce, cresce e vai morrer. Nós temos que estar prontos a encontrar com ele na eternidade, não passar pela segunda morte. Mas eu acho que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, os dons espirituais, Paulo falou que é para a igreja. A gente tem que buscar receber e aguardar de Deus a hora que ele quer nos usar. Rapidinho aqui. Não, pode falar, o senhor tem liberdade. Uma vez num culto de ensinamento, a irmã falou comigo assim: Pastor Júlio, quero contar uma novidade para o senhor. Isso aí na outra igreja que eu dirigi, a igreja do Açude. Eu recebi o dom da cura. Eu falei, irmã, graças a Deus, que legal, né? Mais uma pessoa com dom para a igreja é muito bom. Ela falou assim, mas agora eu quero saber que dia que eu vou começar a curar as pessoas. Eu falei, agora só me apertou. Como que eu vou responder para a irmã que dia que ela vai começar a curar? Aí, ali, o pastor tem que pensar rápido e pedir orientação rápida com o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, me orienta. Aí o Espírito Santo me orientou, contar para ela uma história. Eu sou bom de história, né? De contar história. Eu falei assim, olha só, a senhora sabia que eu tenho o dom de profetizar? Ela falou assim, não sabia e também nem acredito muito. Eu falei, por quê? Eu nunca vi o senhor profetizar. Eu falei, é exatamente isso. Na hora que ele quiser, ele vai me usar. O dia que ele quiser, ele vai usar a senhora para curar. Fica com o dom guardadinho, aguarda ele. Porque senão as pessoas saem fazendo besteira e chegando na casa de uma senhorinha aí, ou um senhor de 90 anos, que está na hora de ir embora e prometer ali uma cura que talvez Deus não vai fazer. O senhor tocou num assunto muito interessante, pastor, porque a gente acompanha, né, o trabalho que o senhor faz já há muitos anos, como eu disse aqui, né? Deus usou o senhor para orar pela minha vida lá, né? O Espírito Santo confirmou, a gente recebeu, né, o selo ali, o fogo do Espírito, e ali a gente seguiu a nossa caminhada e teve outras experiências também, como a experiência da coxinha também no retiro espiritual. Amém. Que Deus usou o senhor falando comigo, ó, você vai subir mais um degrau. Passou poucos meses, a gente estava assumindo o trabalho da Cotiara, entre outras experiências juntos. Então a gente sempre acompanha, né, o trabalho que o senhor faz, vê que é um trabalho sério, mas também carregado, né, do Espírito Santo, carregado dessa graça, né, através dos dons espirituais, porque há uma necessidade para a igreja de usar essas ferramentas. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que Deus distribui os dons de acordo com a necessidade que ele quer ali para a igreja, né? Para a edificação da igreja. Então, há essa necessidade, os dons é necessário, né? Através da ministração dos apóstolos ali, da palavra, Deus confirmava com sinais e maravilhas, usando eles através dos dons, e a igreja crescia. Só que o senhor tocou num assunto muito interessante. Talvez a pessoa ela recebe o dom espiritual, mas por falta de sabedoria, de maturidade, não sabe usar. E por não saber usar, acaba extrapolando, né? Acaba excedendo. Eu acho que esse excesso é perigoso, porque às vezes Deus não mandou falar e a pessoa está falando. A pessoa fala que o outro vai ser curado, Deus determina que não, e a pessoa não é curada. E isso gera muitas frustrações. Qual é o conselho que o senhor dá para os jovens que estão nos acompanhando, o pessoal que vai assistir, né, a nossa transmissão? Qual é o conselho para os novos jovens? Porque eu sei que tem muitos jovens que se inspiram no Senhor e também desejam essa ousadia, essa graça, essa autoridade na realização, né, e na atividade dos dons espirituais. Mas qual é o conselho? Pastor Gustavo, primeira coisa, eu estava madrugada preparando para vir para cá, e pensando, né, o que falar mediante as perguntas que você ia me fazer. Está muito novinho para o senhor. Olha só, primeira coisa, os dons têm que estar pautados dentro das Escrituras. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Como que eu consigo discernir? Lá na igreja do Jardim Belmonte, eu já falei isso para toda a igreja. Não adianta fazer graça. Deus me deu o dom de discernimento. Então,
Não vem com essa história, Deus mandou, vai fazer isso. Não, peraí, eu não vou repreender ninguém, envergonhar ninguém, mas tem que fazer o negócio direitinho. Tem que, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática, então tem que estar pautado dentro da palavra de Deus. Saiu da palavra, o apóstolo Paulo falou que a gente deve desconsiderar. Então eu estou respaldado pela palavra que eu recebi de Deus pelos apóstolos, por Paulo, Pedro, por próprio Jesus. Então, os dons espirituais eles têm que estar pautados dentro da palavra de Deus. Deus não vai fazer nada fora daquilo que ele determinou dentro da sua própria palavra, porque a palavra já está registrada e consumada em Jesus Cristo. A gente tem que pensar isso. Então, para o jovem que quer receber os dons, buscar esse dom, primeiro que você deve buscar o dom do discernimento. Você vai ter o discernimento de você mesmo. Muitas vezes eu fui pregar em igrejas cheias e lá na hora, na minha cabeça, vinha uma profecia. Eu fazer prova com Deus não era nada de Deus, era uma emoção da minha parte. Porque você acaba se emocionando. Se você deixar, você quer ganhar nome em cima do dom e ser talvez até reconhecido por isso, mas a glória tem que ser sempre do Senhor. Então, várias vezes eu já fiz prova com Deus. Senhor, é para mim falar isso? Fiz prova e vi que não era nada de Deus. Depois eu fui para casa e pensei, como que eu pensei lá no culto que o Gustavo está precisando de um emprego e não era do Senhor? Aí, de repente, Deus começa a ministrar de educação. Você pensou muito no Gustavo durante o dia, então somente ficou pensando e não era nada de mim. Então tem que buscar esse discernimento para que você não faça nada carnal. Que nem toda profecia é do diabo. Nem toda profecia é porque a pessoa é maldosa, é porque a pessoa se emociona. Então você tem que tomar muito cuidado com a emoção. Tem que buscar o discernimento para ver se é realmente de Deus. E uma outra coisa também, tem que ter sabedoria na hora de colocar em prática os dons espirituais. É isso que às vezes pastor ensina e muitos membros acham que a gente é frio. Não, você está ali para instruir. Vamos dar um exemplo. Uma vez na minha igreja, na outra igreja, a gente estava sentado no púlpito, eu não era o pastor, tinha o saudoso pastor Moreira, dirigente. O pregador, muito emocionado, tal, daquele negócio, tal, aquele que fala que vai falar e que ninguém impede, né? Ele disse assim, ó, existe pessoa sentada aqui no púlpito em adultério. Olha só, aí eu falei assim, ele está no meio, porque ele está aqui também. Então ele está no meio dessa profecia. E tem uma coisa, o Espírito Santo já entrou na linha telefônica, na conversa que você tem com a suposta mulher. Eu falei, ué, o Espírito Santo precisa entrar em linha telefônica para descobrir, ele não é onisciente. Você já começa a ver que não é de Deus. Vai discernindo, né? O Espírito Santo, ele é onisciente, ele é Deus. Então ele não precisa entrar na Vivo, na TIM, na Claro, para descobrir mensagem. Porque aí você vê que o cara já está falhando. E outra coisa, o nosso Deus, ele é um Deus que na igreja ele deve ser honrado e glorificado, não por uma situação dessa. É verdade. Agora, o que está em adultério, ele deve confessar os seus pecados, não ser envergonhado por ninguém. Aí, se eu fosse o pastor naquela época, assim que ele acabasse, eu ia falar assim, ô irmão, nós estamos enrolados, hein? Porque a minha esposa está sentada ali, ela está meio preocupada comigo. E a sua esposa também deve estar preocupada, porque, gente, então assim, a falta do discernimento, a falta de estar pautado na palavra de Deus, aonde vem as heresias e as bobagens. Agora, Deus é poderoso para colocar o dedo no meu nariz e dizer assim, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Mas eu acho que se Deus usar você para falar isso comigo agora, ele vai usar você tem que pautar com sabedoria. Entendeu? Eu creio que se não é o meu caso, né, mas se eu tivesse com algum delito aqui e Deus usasse você nesse momento, você ia esperar acabar a gravação para depois você falar comigo particularmente. Porque se você fala ao vivo, você ia confundir a cabeça de muita gente. O que tem dado é confusão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então os dons espirituais têm que ser pautados dentro da palavra de Deus. Tem que ter hora. Vamos dar um exemplo, né? Você me deixou à vontade. Nós estamos numa igreja. Tem 200 membros congregando naquele dia. Deus usa você, ou fala com você, pastor Gustavo, lá no meio da igreja, tem alguém que eu quero dizer para ele que ele precisa ordenar mais os seus estudos teológicos, porque ele tem um chamado pastoral. E te mostra a pessoa. Eu acho que você não tem necessidade de parar um culto para entregar essa profecia.
Você pode esperar a pessoa sair e falar só com ela. Agora, se Deus não mostrou para você a pessoa e, de repente, dentro do espaço que o culto vai te dar, você pode levantar a sua voz e falar, ou pedir a oportunidade de falar. Mas nunca interromper uma mensagem, nunca interromper uma ministração de Santa Ceia, nunca passar na frente de um pastor que coordena a liturgia. Não, me dá o microfone aqui, deixa eu falar agora. Não é assim. Até para Deus falar, você tem que pedir oportunidade. Então eu acho que esses pormenores nós temos que tomar cuidado para que os dons não fiquem banalizados. Porque muitas pessoas não acreditam mais nos dons espirituais exatamente por causa disso. Porque vai na sua igreja, todo mundo está falando a mesma coisa. Deus tá falando com quem? Mas era só para o Júlio, porque não foi falar só com ele. Para que parar um culto? Para que parar uma liturgia? Para que deixar o não crente que não conhece os dons bolado? Desculpa a expressão. Assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Uma outra coisa também, que na minha concepção, eu não acho muito viável, não vou dizer que as pessoas não estão sendo usadas por Deus. O pregador está pregando, você vai lá na minha igreja, você vai ministrar. Deus está te usando você poderosamente. Daqui a pouco sai 5 profetas em particular, vai numa pessoa e começa a entregar a profecia. Como que fica Deus nessa situação? Se ele está usando o pastor Gustavo para falar com a massa, com a igreja, aí de repente sai 5 profetas por conta dele e vai entregar uma profecia particular. Um entrega para o João, um entrega para Maria, outro entrega para o Pedro, outro entrega para o Maico, outro entrega para a Carmen. E tem um Gustavo, profeta, também profetizando a palavra. Aí como que fica Deus? Entendeu? Então, assim... Talvez seja até Deus, né, pastor Júlio, usando, mas talvez a pessoa ali não soube lidar com aquilo, exatamente. Né? Aí é o que a Bíblia diz, né? Que o Espírito é sujeito ao profeta. Aí segura. Que entra o pastor para ensinar. Aí é a orientação pastoral. É como aconteceu na ministração da Santa Ceia em Coríntios. Paulo chegou e falou, opa, a forma que vocês estão fazendo não é a correta. Aí ele vem, o que eu recebi do Senhor, agora eu vou ensinar vocês. A ceia não é da maneira que vocês estão fazendo. Ela tem um outro objetivo, não é uma festa de comelância. É uma memória ao sacrifício que Cristo fez pelos nossos pecados. Então, um pastor, ou um presbítero, ou quem está coordenando um grupo, ele tem por obrigação de ordenar isso, ensinar. Olha, eu tenho 5 profetas dentro da igreja, que Deus de fato falou com eles, é Deus mesmo. Mas tem o pastor Gustavo ministrando naquele momento, aqueles profetas aguardam a ministração, porque a palavra ela tem prioridade. Depois, cada um vai lá em quem seja, entrega a sua profecia, cumpre o seu chamado, mas não desordenar o culto. Pastor, mas acontece, o que o senhor faz? A gente faz vista grossa, mas não é o correto. O certo é esperar. Aí as pessoas falam, mas Deus me mandou. Deus é o mais organizado, porque ele é excelente. Ele é o que jamais faria bagunça. Então, se ele, como Deus soberano, criou o mundo em ordenança, com regra, na sua casa ele vai querer que as coisas tenham ordem também. Mas as pessoas extrapolam e tem a gente como o frio, como o carnal. Mas a nossa intenção não é parar quem tem dons, porque eu tenho os dons. Eu sou apaixonado pelos dons. A nossa visão é ordenar as pessoas para que façam direito. Porque fazendo direito é muito melhor. Isso daí. A edificação se torna saudável, né, pastor Júlio? Não bagunçado. É o que Paulo fala para a igreja de Corinto, né? Eu acho que, assim, a gente poderia atribuir, talvez, essa falta de maturidade através de um ensino, através, né, de uma instrução direcionada do pastor às suas ovelhas, porque graças a Deus lá na Cidelândia a gente não corre esse risco. O povo lá é bem alimentado, bem instruído. No Jardim Belmonte também eu não corro esse risco. Então, assim, a gente dá liberdade ao Espírito Santo, somos, né, usados ali pelo Espírito Santo. Deus, ele tem liberdade na casa, porque a casa é dele, a nossa vida é dele. Então, há manifestação de dons espirituais, né? Essa semana agora nós fizemos
fizemos 6 horas de clamor, pessoas foram renovadas, o culto da festa dos adolescentes batizados com o Espírito Santo. Então, assim, nós damos liberdade, mas dentro de uma ordem, né? O nosso culto de ensino lá, é que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Nosso culto de ensino na terça-feira dá mais de 50 pessoas. Lá no Jardim Belmonte, pelo número maior, eu acredito que passa ainda esse número. Então, assim, o povo, ele é bem instruído. Então, eu acho que o que falta, né, para os nossos jovens é ter esse discernimento e ter essa instrução. O senhor concorda comigo? Concordo, e também não vou dizer que as pessoas que às vezes fazem dessa forma estão pecando. Uhum. A falta de instrução, né? Se ele for humilde, ele vai aprender com o seu pastor, com o seu mentor, e vai ali no Jardim Belmonte eu tenho assim, uma alegria muito grande, porque 90% das pessoas que têm dons ali na igreja de Belmonte frequenta a escola dominical, frequenta culto de ensinamento. Então são pessoas instruídas, então você já fica seguro. Mas se porventura acontecer da gente, às vezes, extrapolar um pouquinho, você não vai estar pecando. Mas você podendo ordenar, é melhor. É como você vai pregar uma mensagem. Você manda um tema para mim, legado. Eu vou colocar os pontos que eu preciso falar. Então eu vou colocar aqui no meu celular, no tablet, vou colocar no meu caderno, eu vou ordenar. Eu posso errar, eu não vou estar pecando, mas você ordenando fica bem melhor, né? Então, o conselho que eu deixo para toda a igreja é você ler a Bíblia. Principalmente nas instruções de Paulo a respeito dos dons. Você lendo, você mesmo vai ter a própria instrução. Aí você vai entender. Uma outra coisa também que a gente tem que entender, o pastor Gustavo, é o tipo de culto e liturgia, a liturgia do culto. É uma tarde de clamor, é uma manhã pentecostal, como a gente chama, a liturgia está para isso, então vamos ficar todo mundo à vontade, é como no retiro espiritual. Agora, tanto o culto de ensinamento da minha igreja como na sua, que a gente tem esse projeto, Escola do Reino, projeto Crescer, e a visão de ensinar, Deus você pode perguntar com os presbíteros da nossa igreja, os cultos têm sido gostosos, a gente tem sentido Deus, mas tem momento que a gente não vê uma língua estranha, porque está sendo só palavra ensinada, e Deus está ali da mesma forma se manifestando. Eu costumo dizer que é o maior culto de libertação. É porque você está recebendo a palavra. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então a libertação começa pelo ensinamento. Então assim, não que seja, pastor, eu saí do banco e entreguei uma profecia para a Késia. No meio da pregação do Gustavo, eu pequei, não é que você pecou. Ficaria muito mais bonito se você se ordenasse. Ficaria muito mais bonito. Porque, mas... Não, ficaria muito mais bonito. O efeito, falando só para ela, vai dar resultado do mesmo jeito. Agora, Deus falou com você, eu não posso negar se Deus falou, porque é com você, eu não estou lá no meio da conversa. Deus falou que a Késia vai sair mais cedo do culto. Corre lá e fala com ela, porque se ela for antes da profecia, ela pode sofrer alguma consequência. A questão é só ordenar, mas eu deixo a mensagem, busque os dons mesmo, se entrega. Agora, para buscar o dom, tem que ter uma vida de oração, uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida de testemunho. Rapidinho aqui, vamos supor que eu e você temos o dom da cura. E a gente sai fazendo um trabalho aqui na Avenida Joaquim Leite, em Barra Mansa, de curas e milagres. E Deus vai usar a gente mesmo. A gente pega uma caixinha de som, sai nós dois gritando aqui pela rua, dizendo assim, estamos aqui em nome de Deus para curar os enfermos. E de fato Deus vai curar. É verdade, é de Deus. Porém, se eu e você não tiver um testemunho, aquele dom, ele passa a ser desacreditado. Vamos dar um exemplo. Você mora em Barra Mansa. Então você é conhecido aqui. Eu moro em Volta Redonda, mas sou um pastor também conhecido na região. Se eu comprei um carro numa agência aqui em Barra Mansa e o proprietário da agência teve que acionar a polícia para me poder tomar o carro porque eu não paguei, meu nome está falado aqui. Obviamente, quando esse homem, dono dessa agência, passar na rua, vai falar assim, esse é o caloteiro. Então aquele dom que é de Deus vai ficar desacreditado pelaquela pessoa e ele vai espalhar isso na cidade. Aquele pastor que vem toda quarta-feira aqui em Barra Mansa falar que Jesus cura, ele é um sem vergonha.
E o Gustavo, que já mora aqui, esse aqui mora na Cotiara, mora na Cirelândia, isso aí é um pilantra. Esse camarada não paga ninguém, esse camarada faz isso, faz aquilo, esse camarada é desobediente, então vai ter um descrédito. Então é importante, quem tem o dom, tem uma vida de caráter e uma vida de honestidade e de testemunho. Porque o testemunho, na minha opinião, é o maior dom que você tem. É isso daí. Até porque Jesus disse, né, pastor, que naquele grande dia muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei. E Jesus vai dizer, né, a esse grupo de pessoas: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então, para nós sermos conhecidos no céu, nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, um bom testemunho, porque senão eu tenho só o dom, e Deus dá o dom sem arrependimento. Deus entrega para um bem maior, né, para que a obra dele cresça. Mas aí entra onde o senhor falou, né, os escândalos e os excessos. Eu queria só pontuar algo aqui, que nós vamos falar um pouquinho sobre a obra missionária, mas eu queria que o senhor desse, né, um parecer, né, desse aí uma introdução, falasse um pouco sobre isso, sobre os excessos. Eu acho que os extremos é muito perigoso. Tem gente que tem dons e o excesso naquela atuação pode frustrar alguém, porque a pessoa se torna muito emocionada e às vezes não é Deus que está falando, talvez é o desejo do coração dela. E a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado, né? Que o nosso coração às vezes nos engana. Né? Às vezes o Senhor me conta aí que está passando uma prova, a gente está orando, aí eu na minha emoção falo: não, Deus vai abrir a porta, Deus falou que vai fazer, e às vezes Deus não falou, mas é um desejo do meu coração. Existe esse excesso, né, das pessoas usarem de forma errada, ou até mesmo falarem que Deus está usando e Deus não está. Mas também tem um outro ponto, né, um outro excesso, que é o esfriamento espiritual. Tem pastores que já não acreditam mais nos dons espirituais, já não acreditam mais. Tem grupos, né, que são falados aí no termo teológico, sensacionalistas, né, que disseram que os dons se cessou ali em Atos. Como é que a gente entende isso, pastor? Eu acho que isso também é um perigo, né? Tanto para um lado quanto para o outro. A gente tem que buscar o equilíbrio. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Vamos falar sobre o excesso. Quando você coloca água no reservatório do carro, eu sempre falo que em tudo eu faço uma mensagem. Então vamos fazer uma mensagem rapidinho aqui no reservatório de água do carro que manda água para o radiador. Tem uma marquinha ali, mínimo e máximo. Segundo os mecânicos, quando você enche até a borda, você colocou em excesso. Então alguma coisa vai dar errado. Como a gasolina no tanque passou, vai dar um excesso, então tem alguma coisa errada. Então todo excesso, na minha opinião teológica, já não é Deus. Porque Deus, ele é sábio, ele é na medida e ele é um ser correto. Deus, na sua essência, ele é justo, certo, santo, e então Deus não tem erro. Então, se teve excesso, já não é de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não exceder, porque você está saindo do Espírito para você, pela carne. E se você sai do Espírito e entra para a emoção, entra para a carne, você pode correr o risco de entrar pela visão do diabo. Porque ele é oportunista, ele pode te induzir você. Então, você tem que ir na medida de Deus. Foi na medida de Deus, é igual nós que somos pregadores. Eu prego 1 hora e meia, você também. Mas eu sei a hora que acabou. Eu consigo entender a hora que acabou, eu já entrego o microfone, acabou. Porque eu já preguei 1 hora e meia, mas já preguei 25 minutos só, já preguei 10 minutos. Porque eu entendo que Deus queria falar só naquele tempo. Se eu começar a passar, eu começo a exceder, já é de mim. Aí eu posso emocionar, posso falar da carne e posso até falar das coisas que não é de Deus. Então, você tem que buscar de Deus. Senhor, eu quero falar só o que o Senhor manda. Pronto, acabou. Ainda que seja 1 minuto. Esse é o cuidado, né? Que eu falei, a água do radiador do carro. Se você colocar demais... É igual o sal na comida, né? Se você colocar muito sal, vai salgar. Fizemos ontem da igreja lá, né, o aniversário da missionária, um largato recheado. Opa, faltou você. Boa, tá lá, né? Então, olha só. Só que as nossas irmãs da cozinha, elas são fera.
Então, elas têm tudo dentro de uma escala de medida. Se passar, fica ruim. Isso daí. Ou se faltar também fica sem ruim. sabor, né? Aí eu falei sobre o excesso. O excesso é perigoso porque você vai entrar na carnalidade e sai Deus. Agora, o esfriamento é quando você fica com medo do excesso e também não quer buscar. Então, você deve buscar e pedir a Deus, Senhor, me enche com a tua graça, me dê discernimento e me ajuda. Quando você começa a exceder, vai no seu pastor, pede ele, pastor, eu tenho um dom, mas eu tenho me excedido. O que eu faço? Olha, o que eu faço com os pregadores que estão começando? Quando você for num culto fúnebre, é 1 minuto. Se você falar 3 minutos, você vai entrar no momento da funerária. No casamento, se eu passar a palavra para alguém, dar uma palavra, é 3 minutos. A saudação, eu louvo a Deus pela vida do pastor Ageu, pela vida da missionária Elisama, que estiveram domingo na igreja do Jardim Belmonte. Todos os dois tiveram uma saudação. Eu marquei, não falaram 1 minuto e meio. Não excederam. Mas tem gente que excede. Ele sabe que tem um culto, tem uma liturgia, ele fala 15 minutos dentro de um lugar que vai ter um pregador depois. Então ele excedeu. Então procura o pastor. Como que eu faço? O pastor vai te orientar. Assim também nos dons. Agora, quando você tem medo do excesso e também não quer buscar, você corre o risco de se esfriar espiritualmente nessa questão. Então, você não pode desacreditar. A gente poderia marcar um outro debate sobre isso, uma outra hora, mas eu acredito que os dons permanecem. Porque a Bíblia diz que os sinais seguiriam aos que crerem. Então, se está seguindo, não parou. Agora, fica difícil discutir com alguém que não acredita mais. Perdeu a fé, né? Perdeu a fé e tem a gente como um emocionalista ou um animador de auditório. Eu acredito que não. Eu acredito que Deus nos usa porque Ele quer usar mesmo. Porque assim, pastor, o que eu fico assim doido é que tem pessoas que um dia já experimentaram, já viram Deus fazer, e eu fico assim, gente, a pessoa parece que nunca viveu aquilo, parece que é outra pessoa, está em uma outra realidade, está num outro mundo. Eu falo, se eu deixar de acreditar naquilo que eu já vivi lá atrás, daquilo que eu já vi, e até hoje, às vezes, a gente vê, gente, eu tenho que desacreditar da Bíblia. É o que Paulo falou, ó, se Jesus não morreu na visão de vocês, então em vão é a minha fé. Vai a nossa fé. Entendeu? Então, poxa, se eu não acredito no poder do Espírito Santo, se ele não está na minha vida, se eu não acredito naquilo que eu já vi, né, e não é pessoas que me falaram, coisas que eu vi e já vivenciei, eu tenho que parar, eu tenho que voltar e deixar tudo para trás de novo. Como eu disse para você, né? Eu vi um paralítico andar. 2. Eu tive o privilégio de colocar as mãos e andar. Nunca mais eu vivi isso. Mas não quer dizer que parou. Deus não me usou mais. Mas quantos outros homens de Deus tem usado para isso? Então, às vezes as pessoas desacreditam porque às vezes ele não tem esse dom. Gente, eu não tenho o dom de cantar. Eu queria cantar no Ministério de Louvor, mas não tenho. Eu não sei se a líder do Ministério de Louvor, as duas líderes estão ouvindo, a dela está fazendo, não vem não, pastor Júlio, porque não tem a tonalidade para isso. Mas não desacredito que quem tem esse dom não seja usado por Deus para louvar o Senhor com qualidade. Então eu acho assim, se você não tem esse dom... falando aqui, ó, não participa não. Aí, ó, tá aqui no Instagram. Aqui. Quem tá falando aí? Ana, Delícias da Ana. A Emily, tadinho, Paulinha. Tá vendo? Eu não posso entrar, porque eu não tenho esse dom. Mas eu não posso desacreditar que o nosso acordes do Jardim Belmonte canta muito. Eu não posso desacreditar que o acorde do nosso campo canta muito. Assim, pastor, o que o senhor falou é interessante, porque às vezes a pessoa, ela não tem essa chamada. Eu vou falar por mim agora, né? O senhor me conhece, sabe. Eu sou um pregador mais enérgico, né? Eu sou, né? O pessoal do marketing sofre comigo. Lá na Ciderlândia eles ficam doidos. Porque eu não consigo ficar ali parado. Eu já tentei muitas vezes, pastor Júlio, de colocar o microfone no pedestal, ficar ali parado. Eu acho lindo. Eu tenho pessoas que eu acompanho que tem essa oratória, tem essa dinâmica que eu acho perfeito. Eu queria ser assim. Mas é o meu jeito. Você tá vendo que eu tô aqui na cadeira, eu vou para um lado, vou pro outro. Ou seja, é o meu jeito. Eu você não é discípulo
do Júlio. Eu não consigo. Eu até começo ali calminho, paradinho, mas chega uma hora, porque eu não posso perder a minha autenticidade, né? O meu jeito de ser, eu deixo de ser quem eu sou. Então eu sou muito assim, enérgico. E tem pessoas que às vezes criticam, né, algumas formas das pessoas se comportarem por não ter o mesmo perfil. E eu também já critiquei muito pessoas que é muito paradinha por não ter o meu perfil. Então eu acho que cada um no seu lugar, o reino ele tem só a crescer, né? Olha, a gente viu isso em Camboriú, né? Algumas pessoas discutindo, porque um foi lá, falou do worship, o outro foi e falou de músicas mais avivadas, aí usaram, né, o púlpito da igreja para um debate. Um jogar indireto pro outro. Aí teve um que falou, gente, o reino é um só. Um canta worship, outro canta música avivada, mas vamos continuar porque o reino é o mesmo. Então, assim, eu tenho amigos de igrejas tradicionais, batista, presbiteriana, e eles são meus amigos. Então, assim, eles têm uma linha de pensamento, às vezes difere um pouco da minha linha de pensamento, mas o reino é o mesmo, né? E estão sendo usados por Deus. Deixa eu contar uma experiência rápida para você. Conta que eu queria falar de obra missionária, mas acho que a gente vai falar um pouco só e vamos deixar esse assunto mais para frente. Se você me convidar mais uma vez, a gente vem. Fala aí. Olha só. Tá bom o debate, tá bom a conversa. Olha só. Final de semana passado, nós tivemos festa na nossa igreja. Uhum. Quem pregou lá no sábado? Pastor Gustavo e Jonas. Nenhum dos dois pregadores pregam parado. Você rodou e eu mandei fazer um palco lá, bom lá, maciço para te aguentar. O Jonas também. Vocês rodaram para lá e para cá. Eu acredito que toda a igreja recebeu de Deus a mensagem que vocês transmitiram. Pastor José Henrique, nosso pastor, doutor pastor José Henrique, da nossa igreja de Barra do Piraí, pregou domingo. A igreja me procurou e disse assim, pastor, a gente ouvia esse homem 4 horas sem sair do lugar. Pastor José Henrique pregou centrado no mesmo lugar. Deus não usou esse homem? Claro que usou. Foi a igreja que testemunhou que ouviria ele 4 horas sem sair do lugar. Porque o homem deu um show de informação, show de Bíblia, um show de unção. Eu viajei em tudo que ele ministrou. Uhum. E nós saímos dali impactados. Os presbíteros que me acompanham falaram, pastor, dá para ouvir esse homem aí 5 horas. Eu vou trazer de novo, agora, para uma vigília para ele pegar os 2 períodos. Uhum. Olha só, e ele pregou paradinho. Então, é o estilo, é a forma. Cada um tem um jeito, né? Agora, vocês dois já se movimentaram. Mas as pessoas falaram também que gostam de ouvir vocês 2 horas, 3 horas. Então, o que eu, às vezes, fico triste é que alguém diz que quem, às vezes, movimenta, está se emocionando. Não, você não está se emocionando. É o seu jeito. Entendeu? Eu não vou dizer que é você balançando que o Espírito vai usar. Não é isso. O Espírito usa o vaso. Aqui, ó. A taça está parada, mas tem um conteúdo aqui dentro, água. Então, eu só fico triste quando alguém diz que você, Gustavo, é um emocionalista, você é um carnal por balançar. Não, é o seu jeito. Meu jeito é esse, eu também estou falando aqui. Aquela escola do reino que o senhor foi lá, passamos para o senhor 8 horas... Né? No final lá, 9, 10 mais ou menos, Deus te deu um mistério lá, o senhor chamou o povo lá na frente, no culto de ensino, o senhor ministrou o estudo, isso, palavra, lá Bíblia, na sua igreja, né? Eu estudei lá na Cidelândia, e no final falou, não, Deus me mostrou algo que eu quero ser direcionado, o senhor pediu a permissão, pastor Gustavo, posso? Deus me mostrou, eu falei, pastor Júlio, o senhor tem liberdade. E deu resultado, aí o senhor chamou o pessoal lá na frente, né, aquele mover ali de oração, Deus usou o Senhor em revelação ali, e tudo que foi direcionado a algumas pessoas que estavam lá, está se cumprindo hoje. Mas é o seu jeito, o senhor ia lá no fundo, voltava andando no meio da igreja, interagindo com o povo. Eu vou dizer, vamos imaginar que se eu fosse um pastor mais centrado ali, né, mais parado, eu não ia falar que Deus não te usou.
sendo que eu conheço as ovelhas que estavam ali, mas o Senhor tem um jeito de ser. É a forma de eu andar para lá e para cá, é a minha forma, não é uma emoção, porque eu também posso entregar as mesmas coisas de Deus parado. Vamos voltar um pouquinho para o Jardim Belmonte, nós temos o culto de ensinamento, está sendo uma bênção lá, no final a gente faz um círculo. Alguém pode dizer que aquilo ali é um ritual, não, a gente quer dar as mãos, o que tem? A gente faz uma roda gigante, dá as mãos, e muitas vezes ali, Deus usa uma pessoa para falar com a gente ali. Então isso não é uma emoção, é a forma de você fazer. Agora a gente poderia ir embora sem dar as mãos e Deus falar da mesma forma. Então às vezes as pessoas criam muita fantasia contra a gente e esquece que o reino vai perdendo. Isso daí. Até porque, pastor, se não tivesse o conteúdo, poderia ser criticado, né? Enquanto está sendo pregado a Bíblia, agora a forma do vaso, cada um tem um vaso. Existe um vaso mais gordinho, existe um vaso mais magrinho, existe um vaso... E outra coisa. É igual que o copo, tem esse copo, às vezes se eu pedisse aqui, os meninos aqui dos bastidores, um outro copo, eles dariam um outro copo. Mas a fonte aqui da água é a mesma. Talvez mudou o copo, mudou o estilo, mas o conteúdo, a origem é a mesma. Ó, tá sendo pregação aí. Olha só, eu queria muito um dia ir no Maracanã para ver o Vasco. Mas o Vasco só perde e desistir. Nossa, Deus, né? Fala isso não, senão me entristece. Então só perde a gente desistir. Mas deve ser muito legal, estou falando na questão humana, vamos tirar o espiritual. Você ir num estádio, num time que você gosta, e quando fazer um gol, você balançar as mãos, vibrar, bater palma, tal. Isso é uma manifestação de alegria. Então, quando alguém está alegre na presença de Deus, bate palma. A gente tinha um pastor anterior, né? Que ele era contra bater palma, porque ele achava que isso não acrescentava nada. Mas quando você está batendo palma, você está manifestando aquilo que você está sentindo. Hoje a nossa igreja tem uma outra visão. Quantas vezes o nosso próprio pastor presidente pede para dar um grande aplauso ao Senhor, Rei dos Reis. Então, se era para ficar duro ali, não vou bater palma. Todo mundo bate palma com alegria. Ontem, no aniversário da missionária Carmen, quantas vezes nós aplaudimos ao Senhor pelos 50 anos dela. Então, eu acho que não pode ser fogo e ferro. Isso daí. Deu para entender? Ou nós pulamos para a aula missionária? Isso daí. Rapaz, o nosso tempo aí, ó, tá já estourando aí. A gente tá na risca do limite. Mas eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre a obra missionária. O senhor também é um pastor, né, pastor local, um pastor que dá liberdade ao espírito, é um pastor que tem dons espirituais, mas por muitos anos o senhor também foi muito conhecido por desbravar alguns campos na obra missionária. E hoje, né, o senhor retornou à liderança de missões. E qual é o maior desafio hoje na obra missionária? Vamos falar para nós aqui, vamos trazer para a nossa casa. A nossa igreja congregacional. A nossa igreja congregacional. Qual é o maior desafio? Vamos falar como o senhor líder hoje de missões. O senhor liderou muitos anos. Uma igreja local. A igreja local, os trabalhos missionários, fez muita expansão, abriu outras igrejas, outras congregações, alcançou muitas vidas, e hoje o senhor foi convidado, né, a ser o líder de missões, o coordenador geral. Dá um conselho para a nossa igreja, para os nossos amigos, os nossos pastores, os nossos ouvintes, né, os nossos irmãos. Qual tem sido o seu maior desafio como coordenador de missões, assim? Porque eu sei que o senhor tem muitas ideias, o senhor compartilha comigo uma delas, até pede apoio, nós estamos juntos, mas o que tem sido, assim, o seu maior desafio e o que a gente pode fazer para tentar quebrar essa barreira, para o campo congregacional crescer e a obra missionária avançar? Porque quanto mais almas, mais vidas, né? A igreja cresce. A igreja cresce. Famílias sendo alcançadas, pessoas sendo libertas. Então eu quero dar a palavra para o senhor, falar um pouquinho sobre os desafios do campo missionário. Amém. Eu não vou passar porque tem que pagar depois a extra aqui o tempo, aí eu tenho que guardar esse dinheiro para missões. Olha lá, o coordenador aqui até ficou feliz. Mas vamos lá. Primeiro eu só quero deixar aqui ressaltar que o pastor
responsável pelo nosso órgão de missões é o pastor Ioséias. O pastor Ioséias é presidente do CETEMIT e tanto o pastor Luciano, nosso chefe, e como o pastor Ioséias me chamou para trabalhar como coordenador de missões. Então eu tenho o pastor Ioséias, que é o presidente geral, e eu trabalho juntamente com ele na final de arrecadar recursos, né, para que a gente possa manter a obra missionária. Vamos falar para a congregacional. A primeira coisa, missões tem que ser uma prioridade. Na minha opinião, para tudo e faça missões. Porque fazer missões é ser igreja. Missões tem que ter prioridade. Eu não vou dizer que você não deve arrumar a sua igreja, porque eu vou colocar um ar-condicionado na igreja Jardim Belmonte. Pessoal do Jardim Belmonte, ó, ar-condicionado, e vou colocar energia solar. Vou fazer isso. Mas eu também construí um templo no bairro Jardins, em Piedade, de R$200 mil. Está pago. Com uma igreja que não tem uma renda de 15 mil por mês. Pastor, de onde o senhor arrumou esse dinheiro? Eu não sei. A fé, ela remove montanha. As ofertas vieram, o recurso chegou, o tempo está pronto lá. Então, eu vou embelezar a igreja do Jardim Belmonte, mas não vou deixar de dar prioridade para missões. Então, missões tem que ser prioridade em todas as unidades da igreja congregacional. Se você quer que o nosso campo cresça, que a nossa igreja passa de 6 mil para 10 mil, tem que fazer missões. Você só fica rico se você vender o seu produto. Então, missões tem que ser prioridade. Sem prioridade. Pode, quem quiser desconcordar comigo, mas tem que ser prioridade. Tudo tem que ser prioridade. Missões deveria ter sempre uma bandeira a mais, um espaço a mais em toda a nossa igreja. Ela deveria ter, se ela tivesse o marketing mais bem falado. Mas o pastor Zéias luta por isso. Então, prioridade. Segundo, é o dinheiro. O diabo, você vence ele pela palavra. Viajar, você consegue viajar com o carro. Mas sem dinheiro você não faz missões. Nós temos um desafio pelo CETEMIT, que é mandar um missionário para Almenara, Minas Gerais. Para mandar um missionário para lá, a gente precisa ter um custo mínimo, não pode ser menos, de R$5 mil. Porque eu não posso mandar você lá para te dar um salário mínimo para você passar fome. Mas eu tenho que te dar o justo. Então nós precisamos de R$5 mil certo todo mês até Jesus voltar. Vamos alcançar esse objetivo. Depois nós temos um desafio para restabelecer o trabalho em Formiga, uma cidade mineira. Também precisa de recursos. Nós vamos alugar, estou aguardando o retorno de um pastor de lá, alugar um estabelecimento. O aluguel mais barato é R$1.800, com água e luz. E mais a manutenção, nós vamos precisar já de um desafio de mais R$3 mil. Então, Almenara, Formiga, a cidade de Almenara e a cidade de Formiga, ambas em Minas Gerais, nós precisamos urgentemente, certo, que levanta um patrocinador lá da Ciderlândia, entendeu? E patrocina a gente todo mês R$8 mil. Pastor José estiver me ouvindo, ele vai concordar comigo. Se a gente tivesse patrocinador de R$8 mil, o trabalho está aberto. Está estabelecido. E depois, pastor, depois Deus manda o recurso. Porque eu cheguei no Jardim Belmonte, já tinha um ponto de pregação nesse bairro, Jardins, em Minas Gerais. Já tinha esse ponto de pregação. Porém, era na casa de um presbítero, aluguel. Viajou um casal para lá, veio e me trouxe a notícia. Pastor, tem um terreno. Vamos comprar? R$28 mil. A igreja tinha esse dinheiro, eu vou guardar esse dinheiro da igreja para quê? O dinheiro não é meu. O dinheiro é da igreja. Eu lancei mão de 20 mil da igreja e falei para a igreja de Minas, ó, vocês arrumam 10. O terreno era 32. Levei um negociador, baixou para 28. Compramos o terreno. O que sobrou, pagamos a arquiteta para fazer o projeto. E começamos a construir sem nada, mas Jesus salvou 2 pessoas e começou a dar lajota, da areia, da cimento, da mão de obra, e os recursos foram aparecendo. Agora, você tem que dar o primeiro passo. Sabe o que me irrita um pouquinho de missões? É um monte de estratégia escrita, um monte de coisa falada, mas nada executada. Missões é para amanhã, tem que sair para o campo. Tem que sair agora. Eu poderia estar aqui com você agora, trazendo um monte de informações sobre missões. Eu fiz um curso, eu não sou de falar o que eu faço, mas eu fiz um curso sobre missiologia.
praticamente nunca preguei nada sobre isso, porque o momento agora não é de eu parar para falar sobre missiologia. O momento agora é de eu sair da onde eu estou com o dinheiro e ir lá abrir o trabalho para que as pessoas que estão morrendo sem Jesus sejam alcançadas pelo Evangelho. Depois, eu coloco alguém para falar sobre missões. Não sou contra que tem que ensinar sobre missões. Porque a igreja ela tem 3 missões. A primeira, a igreja foi chamada para adorar o Senhor, é a primeira missão. A segunda, a igreja foi chamada para edificar os seus próprios membros. Porque se eu não edifico a minha casa, eu não posso ir lá fora. E a terceira missão é ir ao pecador transmitir o poder do Evangelho. Só que isso agora é urgente. É urgente. As almas estão clamando sem Jesus. Ah, pastor, tem muitas igrejas aí. Volta Redonda, tá tranquilo. Barra Mansa é um celeiro, Resende é um celeiro de igreja. No meu bairro onde eu moro tem 70 igrejas evangélicas. Dessas 70, 20 são sedes mundiais, que é a única que tem no mundo. São com pastores presidentes. Agora, se você viaja para o sul de Minas, que eu sou conhecedor do sul de Minas há 25 anos. Não, 28 anos. Você vai em cidade que não tem nenhuma igreja evangélica. Não tem Assembleia, não tem IPV, não tem Batista, não tem projeto, não tem congregação, não tem ninguém. E quando tem uma igreja católica que também prega o cristianismo, é uma pequena igreja, uma capela, que o padre vai de 20 em 20 dias. Numa cidade chamada Cachoeirinha, nós temos um templo lá, parado, falta de obreiro. Lá as pessoas já morreram por overdose de cachaça. Olha só, overdose de cachaça. Não tem dinheiro para comprar cocaína nem a maconha, então vai para a cachaça, que é mais barato. E nós estamos aqui numa zona de conforto. Porque eu estou bem, eu sou pastor, eu já disse, eu tenho 54 anos, eu estou mais para o final da carreira, para o início, porque eu pretendo parar de pastorear com 65 anos. Então falta quanto? Falta 11. Vou fazer uma outra coisa, vou dar aula, vou dar palestra, vou sair para pregar, não vou gerenciar. Então, nesses 11 anos que me faltam como pastor, eu me preocupo. Porque eu tenho Jesus, a minha família está estabelecida, o meu neto já nasceu no berço evangélico, tudo indica que ele vai ser criado, ou tudo indica que não vai ser criado, vai ser o que vai dar continuidade ao pastorado, talvez, se Deus chamar ele para isso, né? Agora, veja bem, mas as almas ainda estão morrendo lá fora. Eu fui em Almenara esses dias com o pastor Ioséias, nós gastamos aproximadamente R$5.000 de despesa de viagem. Eu quero agradecer ao pastor Luciano, que o campo patrocinou parte, quero agradecer a Igreja do Jardim Belmonte, a Igreja do Paraíso e outras. Só que lá tem almas sofrendo sem Jesus. Como Almenara tem vários lugares, tem o Nordeste, tem o Sul, tem o Brasil, tem o Equador, aonde nós temos igreja que a gente precisaria de R$10.000, certo? Fora aqueles 8 que eu falei. Para poder mandar um casal para o Equador, no caso o pastor Iosésio, urgente. Mas por que a gente não manda? Porque talvez missões não é uma prioridade. Se ela for uma bandeira, mesmo, de fato, uma bandeira mesmo, os recursos vão aparecer. O primeiro recurso apareceu, meu filho, Deus escancara o resto. Eu falo por experiência, pastoreei a igreja do Açude durante 15 anos e meio. A igreja do Açude é uma igreja que quando ela chegava com uma renda de 7.000, eu soltava foguete. Nós mantemos 3 missionários no campo. Eles podem falar o contrário, mas Deus sabe. Todos os 3 foram bem pagos. Todos os 3, nenhum passou fome. Teve dificuldade, teve atraso de algum salário, porque nós estamos num país onde a moeda é difícil. Mas foram honrados. Garambel, Santa Rita do Ibitipoca, Minas Gerais, e a igreja de Bom Jardim, que hoje é uma igreja, olha só, pastor Gustavo, a igreja de Bom Jardim, que é a nossa igreja, uma igreja que tem um pastor hoje lá estabelecido, ela foi uma obra missionária da igreja do Jardim Belmonte quando eu não era pastor. Mas por uma deficiência administrativa que aconteceu na época, não por erro dos irmãos, alguma coisa que aconteceu, não deu para o Jardim Belmonte tocar. E fechou a igreja de Bom Jardim. Cogitou-se fechar a igreja. Eu do Açude peguei para ajudar o Jardim Belmonte, que hoje é a minha igreja.
Eu honrei a irmã Paixão, a irmã Marilza, eu honrei o Jardim Belmonte sem conhecer o Jardim Belmonte, o sacrifício que eles fizeram. E a igreja agora estava fechada. Eu peguei pelo açude depois de 6 meses fechado, não 6 mil, 6 meses fechado. Restabelecemos o trabalho, compramos um lote lá em Bom Jardim, está lá, a poder da igreja lá, e fizemos uma casa pastoral. E hoje se tornou uma igreja independente. Agora, se eu não tivesse dado prioridade, a igreja do açude era a igreja mais feia que tinha no campo. Porque a prioridade era missões. Eu era o pastor que tinha uma prebenda menor do que todos os pastores. Por isso que eu trabalhava na CSN. Porque a prioridade era missões. Eu fiz turno durante 22 anos pastoreando a igreja. É uma loucura. Você fazer um 0 hora e depois ir lá ensinar a igreja. Mas eu dei prioridade para missões. Hoje, quando eu vou em Bom Jardim e vejo que tem uma igreja com um pastor local, com um ministério local formada, talvez muitos congregacionais não sabem dessa história. Está lá uma igreja formada, com um lote comprado, e sabe como a gente comprou o lote? Tudo pelo ato de fé. Então o meu conselho é dar prioridade em missões, tirar a mão do bolso, colocar a oferta e lançar a fé. Dá certo. Isso aí é atitude, né? Atitude, senão não dá certo. Ação. Só falar não resolve. Tem que agir, tem que regaçar as mangas e tem que acreditar. Porque quando o Senhor dá o primeiro passo, Deus vai abrindo portas. O primeiro passo é o ponto. E a coisa é a fé. Tem que acreditar. Eu acho que é vergonhoso para uma igreja quando se abre um trabalho e fecha depois. Jesus disse, se você não consegue construir uma casa, sem antes planejar, é melhor que você não construa. Então, já que nós, dizem, né, os nossos pais, né, da igreja congregacional, que teve uma profecia, olha o dom, teve uma profecia que a nossa igreja seria uma igreja missionária. E é uma igreja missionária, está no Brasil inteiro. Porém, a gente não pode parar, tem que dar continuidade. Mas eu creio que com o pastor Ioséias e o reverendo, está funcionando, vai dar certo. Vai, em nome de Jesus. Se precisar de mim, eu estou aí para poder ajudar. E a região 2. Então, eu já vou fazer um pedido. Eu estou para fazer mais uma outra viagem missionária para Almenara e outra para Formiga. Eu preciso de um patrocínio. Quem quiser patrocinar, me procura. Vou deixar o meu zap aí, ó. Então, vou deixar o meu zap. 024 999 59 3808. Me procura, dá sua oferta generosa, porque eu, pastor José, queremos voltar em Almenara, queremos em Formiga, mas a gente precisa do patrocínio. Porque não que o nosso campo não ajuda, mas também o nosso campo também precisa arrumar a casa lá no centro de convenções. A gente compreende isso. Mas se parecer um patrocínio, já pensou se a região 2 patrocina as 2 viagens? Eita, ou quem está me ouvindo patrocina? Oh, que benção. Nós vamos avançar muito mais. É o meu conselho. Tem que ter fé e atitude e deixar de muita conversa. Partir para cima. Esse daí. Pastor Júlio, muito obrigado, meu amigo, né, por ter aceito o nosso convite e estar aqui no Conexão Cash. Galera, compartilha aí, divulgue para todo mundo, né, esse bate-papo aqui tão produtivo, né, nós vamos ter que ter outros momentos, né, falar de missões. Chama eu de novo. Nós vamos ter que fazer novamente, né, dar continuidade a essa conversa, né, que é edificadora, tá? Eu quero só compartilhar aí, né, um pedido especial, né, compartilha, né, essa transmissão aí, divulgue para os seus amigos, se inscreva em nosso canal, né, lá do YouTube, porque esse vídeo vai estar lá no canal do YouTube. E o nosso Instagram, conexãocast.oficial. O meu Instagram pessoal, Gustavo Medeiros OFC, e agora o pastor Júlio fazendo as considerações finais aí, mandando um abraço para a família, a missionária Carmen que fez aniversário ontem, tá aqui acompanhando a gente aqui no Instagram, entendeu? E deixando seu Instagram pro pessoal tá acompanhando o senhor também, amém? Pastor Gustavo, o pessoal que tá me assistindo, eu quero, assim, agradecer, eu tô muito emocionado. E estou muito nervoso. Eu sou tímido, entendeu? E fico envergonhado também. Nem parece. Eu sou muito tímido e fico envergonhado também. Mas estou muito emocionado mesmo por essa oportunidade, né? Pô, é um privilégio você falar. Eu creio que você é um camarada muito conhecido, muito famoso. Pelo seu Instagram, eu também vou alcançar muitas pessoas com esse testemunho. Então, eu quero agradecer você, pastor Gustavo, você também para mim é uma inspiração. Apesar
apesar da sua idade, ser da idade das minhas filhas, pode ser meu filho, mas você me inspira. Eu quero mandar um abraço para a missionária Carmen, minha esposa, falar aqui ao vivo, né? Mais uma vez, feliz aniversário, parabéns pelos seus 50 anos, te amo muito. E ontem foi uma grande festa. Quero mandar o parabéns para Késia Lima, repórter da TV Rio Sul, uma grande incentivadora da gente ir para frente. A Késia, ela também joga para frente mesmo, então quero agradecer a Késia, dar um abraço aí ao Leozinho, que deve estar aí gritando, ao Adriel Gerro também, ele é um camarada que sempre acreditou em mim, sempre por perto, e de coragem também, meio quietinho, mas é corajoso também. Se eu mandar ele para o Equador, acho que ele vai. Ele vai. Mas não vou mandar por causa do Léo, como é que eu fico sem o Léo, né? Quero mandar um abraço também para Keila Lima, a minha segunda filha, a nossa psicóloga agora, está chegando aí para poder trabalhar com a nossa mente, e a Keila também é uma grande incentivadora, uma grande orientadora, ela que estão sempre mostrando, pai, ó, por aqui, vem para cá, desse jeito, a grande ajudadora nos nossos sermões, nos nossos papéis que a gente escreve, aquele também é muito especial. Então, um abraço para a família. Quero agradecer a Igreja do Jardim Belmonte, 4 anos e meio de Jardim Belmonte. Ô, igreja abençoada. Ó, igreja que gosta de um comes e bebes, e eu vou fazer um outro terça-feira. Eu acho que vai ser um bolo de cenoura com chocolate. Entendeu? Então, uma igreja abençoada, uma igreja que garra mesmo na obra missionária. Nós temos um bazar missionário. Tem 2 semanas, já vendeu quase R$1.000. Deixa o endereço da igreja aí, pastor. Avenida Adalberto de Barro Nunes, número 4171, bairro Jardim Belmonte, Volta Redonda. Quero parabenizar a Igreja Jardim Belmonte, todo o corpo presbiterial, evangelistas, missionários, diáconos, e também a toda a liderança de todos os departamentos. Então, eu quero agradecer a toda a igreja congregacional do Jardim Belmonte, um abraço à antiga igreja do Açude e todo o campo congregacional, que eu sou apaixonado pela igreja congregacional, sou apaixonado mesmo. Se todo mundo sair, eu fico nela, entendeu? Eu sou apaixonado, acredito que nós estamos no ano do crescimento e que a igreja congregacional também é uma denominação top. Não perde por ninguém. Somos top, nós somos top. Vem aí o SEMAC, Congresso de Missões. Congresso de Missões não. Congresso do Jovem, vai ser top. Aqui, vamos fazer um Congresso de Missões lá no Centro de Convenção, hein? Vamos fazer. O pastor Luciano está trabalhando para isso. Pastor José também, vai ser top. Eu acredito muito na Igreja Congregacional de Volta Redonda, não menosprezando nenhuma outras, porque eu sou apaixonado por todo o Evangelho. Então, um abraço a todos aí. Até a próxima. Valeu, gente. Um abraço. Estamos aí. Até a próxima. Deus abençoe.